Olá, eu sou o Rodrigo. Eu vou falar de alguns dos casos de imperialismo pelo mundo. Aqui a gente separou alguns na Ásia. Primeiramente aqui a China. A Inglaterra viu uma oportunidade de lucrar com o comércio do ópio vendendo para a China. O governo chinês não gostou muito disso, preocupados com a população se drogando muito. Os chineses curtiam bastante o ópio, né? Isso gerou então muitos conflitos nesse caso de imperialismo. Um desses conflitos é a guerra do ópio. Quando a China mandou uma carta à rainha Vitória da Inglaterra pedindo para acabar com todo o comércio ilegal de ópio na China. E a China, então, tendo seu pedido ignorado pela Inglaterra, queima mais de 20 mil caixas de ópio e provoca a declaração de guerra contra a China pela Inglaterra. Outro conflito foi a revolta dos Taiping, em 1851, que foi um conflito interno na China pelos camponeses. Tem também a Guerra dos Boxers, em 1900, quando alguns chineses que eram contra a intervenção estrangeira, principalmente da Inglaterra, fizeram diversos levantes e atentados a estrangeiros, indo contra essa intervenção. Mas eles acabaram perdendo para os chamados portas abertas, que defendiam que a China tivesse relações com o resto do mundo e que tivesse estrangeiros lá. Na Guerra dos 7 Anos entre a Inglaterra e a França, dentre os territórios disputados estava a Índia. A Inglaterra, já boladona, pegou e espancou a França e ganhou o direito de transformar a Índia em protetorado no século XVIII. Para controlar os interesses, os ingleses fizeram com que os jovens indianos se alistassem ao exército. Esses soldados ficaram conhecidos como cipários e tinham como objetivo garantir a segurança do transporte e comercialização dos produtos da Inglaterra. Assim, no decorrer do tempo, o número de cipários foram aumentando e, com isso, o descontentamento pelos salários. A grande quantidade de soldados contribuiu para que eles planejassem um movimento de dominação econômica da Inglaterra sobre eles. Um dos principais motivos foi o fato das armas inglesas terem os cartuchos preenchidos de graxa animal. Essa prática de usar gordura animal nas armas era contra a crença indiana e, por isso, adequada aos indianos. E a Inglaterra decidiu que eles não seriam somente protetorado, passariam a ser colônia. E a Inglaterra dominaria politicamente e economicamente. E se eles quisessem, teriam que esperar 90 anos para ter uma independência, só que dessa vez sem a violência. E com isso, a Inglaterra vai utilizar o vasto campo da Índia para cultivar algodão e as diversas matérias-primas que são exploradas lá para reabastecer suas indústrias. O Japão, na metade do século XIX, ainda tinha estrutura feudal. Em outras palavras, o Japão era atrasadinho, pequenininho, estagnadinho. Então o Japão começa a receber visitas ocidentais. Destaque a esquadra do almirante Perry dos Estados Unidos. O Japão abre-se ao Ocidente, começa a viver uma ocidentalização visando a sua centralização. O Japão feudal até então, como eu disse. Toda aquela história de fragmentação do seu território, agricultura, subsistência, enfim. O Japão aproveita-se dessa ocidentalização para promover a sua modernização, investindo em educação para finalmente promover a sua tecnologia. O Japão aproveita-se dessa ocidentalização para promover a sua modernização e industrialização. Primeiro, eles observam como se faz para gradativamente irem fazendo do seu jeito. Estou falando da era Meiji, dinastia Meiji, que é a condutora desse processo de centralização, através do imperador Matsuhito. O imperialismo e seus contextos, falarei um pouco sobre o apartheid africano e a hegemonia branca. Primeiramente falarei sobre a Guerra dos Boeres, que foi um conflito entre ingleses e holandeses
pelo controle de terras africanas. No ano de 1899 se tornou guerra e, em 1992, teve seu fim com a vitória dos ingleses, que passaram a dominar a região. Com os ingleses no poder da África do Sul, eles passaram a botar em prática um sistema altamente racista conhecido como apartheid. A África do Sul viveu durante anos sob essa lei que praticamente oficializava e apoiava o racismo e a segregação racial, retirando dos não brancos qualquer direito, como livre circulação e posse de terras, e deixando os brancos, que eram minoria, com vários direitos e vantagens sobre os demais. Em 1913, a Lei das Terras destinou mais de 90% das terras para os brancos e somente 7,5% das terras para os negros. Isso provou a segregação racial que vigorava no país. E em 1948, Daniel François Molan se tornou o primeiro-ministro da África do Sul e liberou, de vez o sistema conhecido como apartheid, em que os brancos tinham muitos privilégios em relação aos demais negros, mestiços e asiáticos. Os negros não podiam circular livremente e não podiam possuir terras nesse período. E como se não bastasse, qualquer movimento contrário ao governo feito pelos negros era combatido violentamente, como o massacre de Sharpeville, onde 69 negros foram mortos e muitos foram presos. Mas isso não adiantou muito, porque em 1976 quase 600 manifestantes foram mortos e milhares deles foram presos em outro protesto ocorrido na África do Sul, contrário a esses privilégios brancos e a segregação racial na África do Sul. Líder na luta contra o apartheid, Nelson Mandela foi perseguido e foi preso durante muito tempo por ser contrário ao governo e apoiar a igualdade entre classes e direitos iguais para negros, brancos e asiáticos e mestiços que vigoravam no país. Bom, ele foi solto somente em 1990, após decreto do presidente Frederic de Klerk, após grande pressão internacional e nacional. Nelson Mandela também conseguiu, em 1994, um grande avanço mundial, porque ele foi o primeiro presidente negro da África do Sul e finalmente colocou um ponto final ao sistema de apartheid e todas as desigualdades entre classes na África do Sul.